É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Somos a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana. Estamos situados à Rua Gabino Rios, número 56. Temos cultos aqui, normalmente às terças-feiras, reunião de oração às 19h30, às quintas-feiras, estudo bíblico da Palavra de Deus, e domingo, 8h30 da manhã e às 19h. Temos uma congregação em Nova Rosa da Penha 2, onde lá temos cultos quarta-feira, que é o estudo bíblico da palavra, sexta-feira, reunião de oração, escola bíblica dominical às 9 da manhã, e o culto público de adoração e de pregação do evangelho às 19h30. Hoje nós vamos fazer uma liturgia bem na ordem da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana. Nós temos uma sequência e ela tem um objetivo. E o objetivo dessa sequência é exatamente para que a gente vá se preparando para a ministração da palavra. Nós somos uma igreja que faz parte da Reforma. Nós somos uma igreja que tem uma história nos puritanos, em uma época em que a igreja tinha menos música e tinha mais palavra, e as pessoas tinham boa vontade em ouvir a palavra. Hoje nós temos muita dificuldade para ouvirmos a palavra. É claro que nós gostaríamos, eu, por exemplo, gostaria de ser um melhor comunicador, um melhor pregador, mas, infelizmente, não tenho tanta habilidade assim. Entretanto, e mesmo assim, nós temos a necessidade de, quando estamos diante
de uma pessoa que está ministrando a palavra de Deus, nós precisamos dedicar atenção, respeito, porque a palavra ministrada, ela merece respeito, ela merece atenção. A palavra é de Deus, a boca é minha, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. E a ordem litúrgica da Igreja Presbiteriana, ela começa com o momento de adoração, o momento de confissão, depois o momento do ofertório e, por último, a ministração da palavra. Então, é nessa sequência que nós vamos seguir essa noite. Primeiramente, leremos o Salmo de número 98, a justiça do Senhor. Normalmente, os subtítulos dos textos bíblicos não devem ser citados, mas no livro de Salmos, para o conhecimento de todos, vale a pena e é possível que você cite, porque o livro de Salmos é um livro de música, e esta música tem como título a justiça do Senhor. Então, o Salmo de número 98, a música de número 98, o hino de número 98, tem como título a justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O salmista fala de elementos da natureza que louvam ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. Há uma manifestação de som, de movimento, que declara o quanto o Senhor Deus é poderoso. E nós que somos feituras de Deus, nós que somos o poema de Deus, nós que fomos criados para o louvor da glória de Deus, muitas vezes não temos a boa vontade de adorar ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, uma oração de adoração ao Senhor, e em seguida vamos cantar o hino de número 164. Senhor Deus e Pai, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus criador dos céus e da terra, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é dominador de tudo que existe neste mundo. Não há parte no universo que o Senhor não se faça presente, porque o Senhor é onipresente. Não há nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de atitude, nenhum feito nosso, quer seja passado, quer seja presente, quer seja futuro, que o Senhor não conheça, porque o Senhor é onisciente. Por outro lado, não há problemas nas nossas vidas, não há questão enrijecida, endurecida, que o Senhor não seja capaz de resolver, porque o Senhor também é onipotente. Tudo o Senhor pode, e por isso nós louvamos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus que conhecemos, o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus de Israel, e o Senhor é o Deus da nossa igreja. O Senhor é meu Deus, pela misericórdia e graça do Senhor mesmo, e eu louvo ao Senhor por isso. Que os momentos que passarmos aqui sejam para a glória do Teu nome, que as pessoas que estiverem ao alcance da nossa voz, nos assistindo nessa oportunidade, e em outras oportunidades em que estiverem nos ouvindo, que possam também contemplar a glória do Senhor, com ações de graças, com hinos de louvor, com sentimento de adoração. Dá-nos um coração de adorador nessa noite. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Jesus é o príncipe das Escrituras, é a pérola das Escrituras. E esse nome é incomparável, né? O nome do Senhor Jesus, ele é incomparável. E é isso que nós vamos cantar. Salmo de número 38. O salmista falando do seu pecado. E é interessante quando a gente fala do seu pecado, porque ninguém deve falar do pecado do outro. Ninguém deve falar do pecado do outro, assim como ninguém tem autoridade para tratar o pecado do outro. É preciso que o nosso Deus, que é Deus que sonda os nossos corações, coloque em nossas mentes a consciência de pecado, e a partir daí que façamos o que Davi fez. Ore ao Senhor, confessando o pecado e pelo nome. Leremos o que a palavra de Deus nos diz. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Com fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos,
e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Versículo 21. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. É interessante que o salmista, nesse texto, ele trata o seu pecado, e ele não apenas trata com Deus e fala com Deus a respeito do seu pecado, mas ele também se queixa de alguns sintomas que ele estava tendo, alguns sintomas de ordem física, alguns sintomas de ordem emocional. Não vamos citar todos, mas pelo menos alguns. Versículo 6, por exemplo, apresenta um estado de tristeza: sinto-me encurvado, sobre modo abatido. É claro que nem todo mundo que vive um sintoma de depressão, um estado de tristeza, e vive em estado de tristeza, está em estado de tristeza pelo seu pecado, especificamente. Porque, na verdade, toda doença do mundo, toda doença do corpo humano, ela é fruto do pecado original. Mas não significa dizer que uma doença específica de uma pessoa, ela acontece especificamente por causa de um pecado pontual. Mas o salmista aqui está falando que o que ele estava sentindo era por causa do seu pecado. E muito possivelmente, muitas pessoas que estarão nos ouvindo nessa oportunidade também sentem isso. Um peso no corpo, um encurvamento no corpo, um abatimento na alma, um sentimento de luto. Isso é estado de tristeza. E pode ser por causa do pecado. Versículo 8. Estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Quantas são as pessoas que sabem o que é desassossego do meu coração? E dizem assim: eu estou sentindo taquicardia, eu estou sentindo muita palpitação, aquele estado de ansiedade, perturbação, né, onde o peito ele bate, a carne treme, e era isso que o salmista estava sentindo. E no versículo 10 ele diz assim: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Até mesmo um sentimento, uma sensação, né? A sensação de desmaio, de que vai desfalecer, por conta exatamente do seu estado de pecado. Mas ao tomar conhecimento disso, ao tomar consciência disso, não fica apenas nisso, mas ele fala com Deus, no versículo 21, não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. O nosso Deus, no Salmo 66, o finalzinho dele, vai dizer algo muito interessante para nós nessa noite, para você, ratificando que você pode buscar o Senhor. Bendito seja Deus, versículo 20, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Se você se encontra também em um estado de pecado, se você tem consciência do seu pecado, fale com Deus: Senhor, não me desampare, perdoe o meu pecado, e permita-me que eu possa recomeçar a minha jornada espiritual, porque o Senhor é maravilhoso, e não rejeita a oração. E nós vamos orar nessa oportunidade, uma oração de confissão de pecado, uma oração também de agradecimento a Deus, pelo perdão que Ele nos concede. Vou pedir a Ana Clara que faça essa oração. Senhor Deus, muito obrigada, porque nós temos livre acesso ao Senhor, através da pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos porque um dia, ó Deus, o Senhor mandou o seu Filho e Ele morreu por nós naquela cruz, e hoje nós podemos não só ser perdoados, mas também nos achegar ao Senhor, para colocar diante de Ti aquilo que nos incomoda, os nossos pedidos de oração. Então, muito obrigada, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou do estado em que nós estávamos. E eu te peço para que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, nos lembrar disso, nos lembrar da graça do Senhor, da sua misericórdia, e que isso nos incentive a cada dia mais viver realmente para te servir em santidade. Em nome do Senhor Jesus, amém.
A música que vamos cantar é o hino de número 74 do nosso cenário presbiteriano e diz respeito exatamente a esse assunto. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Após o texto que vamos ler, vou pedir ao nosso irmão Bruno que ore ao Senhor, agradecendo a Deus pelas finanças da nossa igreja. Nós estamos na reforma de um muro. No ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer um lado, e este ano nós estamos trabalhando no outro lado do muro. Há uma necessidade que nós temos, e o Senhor tem nos dado a graça de realizar essa obra, e nós estamos agradecendo a Deus por isso. E nessa oportunidade eu convido o nosso irmão Bruno para que ore, agradeça a Deus, e também agradeça a Deus pela vida daqueles irmãos que têm contribuído, né, com essa obra. Gostaria de ler um texto muito clássico, né? Quando a gente fala em contribuição, em dízimos, em oferta, é algo assim que a gente não precisa ficar constrangido de falar, porque a Bíblia está falando, e a Bíblia fala mais em dinheiro do que em salvação. Entretanto, salvação é muito mais importante do que dinheiro, mas dinheiro é algo que pode ser tratado também na igreja sem constrangimento, desde que exista uma finalidade, desde que exista uma prestação de conta. Eu sei que, e eu como pastor, né, ao falar disso, e eu tenho muita liberdade para falar disso também, porque embora a ideia que se tem é sempre que o pastor é o dono do dinheiro da igreja, mas pela misericórdia de Deus, essa realidade não existe na minha vida, não existe na vida da nossa igreja. A igreja tem tesoureiro, a igreja tem presbíteros, tem pessoas que cuidam dessa parte, cuidam dessa área com muita responsabilidade. Os membros da nossa igreja, as famílias da nossa igreja são famílias comprometidas em ofertar, em dizimar, e é por isso que, pela misericórdia de Deus, a gente tem se mantido, fisicamente falando, né? Porque espiritualmente falando, é óbvio que a gente depende 100% de Deus, e fisicamente também.
Os nossos trabalhos dependem do Senhor. O nosso sustento depende do Senhor. E aí Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Que a sua finança, que o seu trabalho, que o seu dinheiro seja abençoado. E o servo do Senhor vai orar nesse sentido, nessa oportunidade. Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por cantar louvores ao teu santo nome. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado em meio às dificuldades que temos enfrentado nesse momento de pandemia. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em especial eu te agradeço pelas finanças dos irmãos, pela finança da igreja, Pai, até que o Senhor tem nos ajudado e colocado a tua boa mão sobre nós. Tanto na construção do muro, Pai, na reconstrução dos muros aqui da igreja. O Senhor tem abençoado, dando condições para conseguirmos fazer, ó Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que continue nos abençoando e que possamos ainda mais ter fé no Senhor e confiar nossas finanças, não só nossas finanças, mas toda a nossa vida a Ti, ó Pai. Essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite. Eu vou ler nesse momento 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro fica em Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O outro fica em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor nos alerta e nos aconselha a ter de fato paz, né? Porque enquanto nós passamos por dificuldades, Ele tem trabalhado em nosso favor e nós podemos realmente descansar nele, porque Ele é a nossa força, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, que neste momento você aí da sua casa possa ser confortado por essa verdade. Todo trabalho
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Outro dia eu estava ouvindo na CBN algumas faixas de músicas eruditas, músicas clássicas, e eu aprendi que uma música, ela passa a ser direito livre, assim, qualquer um pode gravar depois de 70 anos, mesmo se ela tenha tido, né, um registro muito oficial, mesmo assim ela pode ser regravada sem nenhum tipo de problema. Essa música que a gente vai cantar, ela não tem 70 anos, mas ela também tem liberdade dos irmãos que ouvirem, que gostarem, que quiserem aprender e cantar. Ela foi composição de um primo, né? O nome dele é Franklin, e o texto da palavra de Deus é Salmos, né? Está nos Salmos, e a melodia é ele que compôs, e nós gostamos da música. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor se faz proezas. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor se faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei a glória do Senhor. Não morrerei, mas viverei e cantarei a glória do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor se faz proezas. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor se faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei a glória do Senhor. Não morrerei, mas viverei e cantarei a glória do Senhor. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Yahweh soberano sobre a terra, sobre
fez muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Convido o Gabriel para vir aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes que estão estudando de uma forma diferente. Essa semana eu ouvi que nunca mais as nossas escolas vão voltar a serem as mesmas, e nós clamamos ao Senhor, né, pela vida dos nossos meninos e meninas que estão estudando. Irmãos, Senhor, nosso Deus, Pai, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Pai querido, colocamos diante de Ti a vida dos nossos jovens, nossos adolescentes. Senhor, Pai querido, que o Senhor continue dando discernimento, dando forças, que o Senhor possa ceder a eles força de vontade, ó Pai, porque em meio a esse tempo, em meio a esse período em que vivemos, ó Pai, eles precisam ser fortes, precisam estar confiantes de Ti, para que possam alcançar seus objetivos, que o Senhor possa fornecer tudo o que eles precisarem, ó Pai. Senhor Deus, da mesma forma coloco as crianças, que o Senhor possa proferir a elas, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa usar por meio das professoras, por meio das mães e dos pais, para que elas possam chegar a Ti, ó Pai, diante do seu dia a dia, que tem sido tão diferente. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem protegido, o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos jovens e adolescentes, mas colocamos diante de Ti a vida deles, porque mesmo sendo jovens e adolescentes, carecem de Ti, precisam da Tua boa mão sobre a vida deles. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos assim. Amém, ó Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Diz assim a palavra: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repetir a leitura do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é poderosa. Muitas são as pessoas cansadas, desiludidas, enfadadas. Ó Pai, que o Senhor, nessa oportunidade, pelo Teu Santo Espírito, possa visitar, transformar essas pessoas, e que o doce convite do Evangelho, poderoso convite do Evangelho, que o som do Evangelho possa alcançar almas nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Temos ouvido muito falar sobre mensagens falsas nesses últimos tempos, mas a grande verdade é que mensagens falsas, propagandas enganosas, sempre existiram. É claro que agora a popularidade das mensagens falsas
a maneira, a profusão com que elas acabam contagiando as pessoas é maior por causa e por conta das redes sociais, por conta dos nossos celulares, computadores, enfim. Mas sempre houve, sempre aconteceram, né, mensagens enganosas. Por exemplo, na década de 70 toda, pelo menos a maior parte da década de 80, a gente assistia na televisão propagandas de cigarro, e a ideia sempre que se passava era que aquele que fumava era feliz, aquele que fumava era um sucesso, ele andava nos melhores cavalos, ele tinha os melhores carros, as mulheres bonitas estavam sempre perto dele, era um homem de sucesso, aquele que fumava. Nessa época de Covid, a gente tem ouvido médicos dizerem assim, ao pegarem uma radiografia de alguém que está com o pulmão comprometido, né? Não vamos nem olhar para o histórico antigo aí de câncer, mas vamos contextualizar, já que o Covid está no momento, né? É a doença do nosso contexto, do momento, e mundialmente do momento, né? E o médico às vezes pergunta ao paciente ou familiar, quanto tempo o seu familiar fumou? Quantos anos o seu familiar fumou? E mesmo quando diz assim, não, mas ele fumou há muitos anos, tem uns 20 anos que ele já parou de fumar. E o médico diz, mas o dano fica. Então essa popularidade assim, e essa propaganda, essa publicidade de que o cigarro era um sucesso, ela fica completamente desmentida agora quando a gente vê um pulmão completamente comprometido, danificado por conta do cigarro. Então são muitas as mentiras, são muitas as heresias, são muitas as propagandas enganosas. E eu até aproveito a oportunidade para dizer a você que recebe às vezes uma mensagem e você faz daquela forma, olha, eu vou enviar, mas eu não sei muito bem a procedência, eu não sei se realmente é dessa forma. Se você não tiver segurança daquilo que você está compartilhando, se você não tiver confiança, se você não tiver certeza, convicção, não faça isso, porque você estará contribuindo com mais uma mentira, com mais uma heresia, com mais uma fantasia, com mais um engano a ser popularizado. Mas é interessante, né, eu introduzi dessa forma para dizer que o Senhor Jesus, tudo que Ele disse, tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas, mesmo textos antiguíssimos, antes mesmo da vinda do Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus se tornar homem e habitar entre nós, as palavras bíblicas, elas são verdadeiras, elas não mudam. O texto sagrado diz assim, seca-se a planta, seca-se a flor e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não só permanece, mas ela é atual. Quando o Senhor Jesus ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante quantas vezes nós já ouvimos esse texto, quantas foram as pregações, os estudos bíblicos a respeito dele, né? Porque faz sentido, porque tem sentido para nós, foi Jesus quem disse, e Jesus sabia perfeitamente, sabe perfeitamente o que diz, e ele disse esse texto para um grupo de pessoas, eu vou salientar aqui agora, mas ele está dizendo para mim nessa noite, ele está dizendo para você nessa noite, ele está dizendo para você que ainda não professa o nome do Senhor Jesus como Salvador, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Mas ele diz a você também que é crente no Senhor Jesus, que já tem tomado uma posição ao lado de Jesus, uma posição salvadora ao lado do Senhor Jesus, mas que também se encontra cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu costumo dizer que assim como nós não tomamos água uma única vez por dia, né, nós tomamos água e nós repetimos pela necessidade que temos de água, a nossa renovação de votos com o Senhor Jesus, de quando em vez é necessária ser feita e ser refeita. É claro, não para a salvação é um ato de fé
que Deus, Senhor nosso, através do Espírito Santo, coloca em nosso coração. Mas, com o passar do tempo, nós podemos ir esfriando, podemos ir perdendo a graça com o Senhor Jesus, e portanto é muito necessário que a gente tome posse dessa palavra e entenda: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, mas eu também estou um tanto quanto distante de Jesus, e convém então que eu ouça essa palavra e me volte para o Senhor Jesus. O contexto do texto, Jesus está falando isso com relação aos sobrecarregados, aos que estavam cansados, aqueles religiosos, os escribas, os fariseus. Eles colocavam um peso muito grande nos ombros das pessoas. Eles colocavam, ensinavam pessoas a viverem de uma forma, a viverem mantendo um comportamento pesado demais. E o Senhor Jesus, ao olhar aquilo, ao entender aquilo, ao perceber aquilo, disse: não é preciso viver assim, não é preciso desse jugo, não é preciso dessa lei pesada, não é preciso dessa forma que não é de Deus, não é preciso dessa forma humanizada, que foi contextualizada pelos homens, para impor e para colocar mais dificuldade. E o próprio Jesus disse para nós porfiarmos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então a porta que conduz ao céu, a porta que conduz ao reino de Deus, já é fechada, já é apertada, já não é tão fácil assim entrar. Então uma missão que nós temos é fazer com que seja facilitada a entrada dessas pessoas, seja compreendido, explicado de uma forma que o pecador possa compreender a sua necessidade de entrar por esse caminho, entender que não é impossível, entender que não é um privilégio somente para o povo hebreu, somente para o povo dessa época que o Senhor Jesus está falando, mas está estendida a mim e a você. E quando ele diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. De repente você está cansado porque há muitos anos você carrega um jugo pesado, você carrega um fardo pesado, mas o Senhor Jesus quer trocar com você, quer substituir o seu fardo e entregar algo dele, libertação. E quando um homem encontra-se com o Senhor Jesus, ele passa por essa reforma, ele passa por essa transformação, e ele então passa a viver com um sentimento de liberdade. E o apóstolo Paulo trata isso de uma forma muito responsável, mas muito sã, e que nos traz muita paz. É interessante a gente considerar que esse convite, o vinde a mim, é um convite muito grande, é um convite extraordinariamente grande. Por quê? Tem a ver com uma grande salvação. O escritor aos Hebreus, ele disse assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos a uma tão grande salvação? E essa tão grande salvação, ela vem a partir desse tão grande convite: vinde a mim. O Senhor Jesus te convida, pecador, o Senhor Jesus nos convida, pecadores, a si. O Senhor Jesus não nos manda a lugares, o Senhor Jesus não nos envia a sacrifícios, mas o Senhor Jesus nos chama a Ele: vinde a mim. Ele disse a pessoas: olhe para mim, dá-me a sua mão, encontra-me, né? Ao encontrar-se com o Senhor Jesus, ao colocar a sua mão nas mãos do Senhor Jesus, ao tocar no Senhor Jesus, a sua vida é totalmente transformada, porque esse convite ele é grande, porque a sua salvação é grande, e ele entendeu perfeitamente, com clareza, a dificuldade que é viver nesse mundo, estar cansado, estar sobrecarregado. No livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha condição de se compadecer de nós, porque ele compreende a nossa situação. O Senhor Jesus sofreu angústias, o Senhor Jesus sofreu solidão, o Senhor Jesus sofreu o peso da desumanidade das pessoas. Tudo isso que você também sofre, tudo isso que eu também sofro, as injustiças sociais, a maneira ríspida, a maneira dura, a maneira deselegante com que as pessoas te tratam, cuidam de você.
E tudo isso às vezes tem te deixado sobrecarregado, cansado. E o Senhor Jesus te convida nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse convite é um convite grande, primeiramente, né? É o maior convite, é o melhor convite que você poderia receber. Muitas pessoas sentem-se orgulhosas por receberem um convite de uma pessoa ilustre a participar de uma festa. E você nessa noite recebe o convite da pessoa mais ilustre de todas, que é a pessoa do Senhor Jesus: vinde a mim. Além de ser grande esse convite ele é estendido a todos. Na epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todo aquele que crer. Então esse convite, ele é estendido a você. Tantos anos se passaram, tantas pessoas já professaram o nome do Senhor Jesus, ao se abrigarem nesse descanso, nesse jugo suave. Tantas pessoas já tiveram um conforto em seus corações, a partir de um entendimento de que Jesus poderia trazer libertação. E essa voz continua clamando: eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, abra o seu coração e tenha uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus. Quem deve vir a Jesus? Deve vir a Jesus aquele que se sente cansado, aquele que se sente sobrecarregado, aquele que sabe que a sua vida já está perdendo a graça e que é necessário, de fato e de verdade, tomar um novo rumo, e Jesus é essa opção. Além de ser um convite maravilhoso, além de ser um convite imenso, né, grande, além de ser um convite estendido a todos, ele é um convite estendido especificamente àquele que tem enfrentado cansaço. Normalmente a gente encontra com a pessoa e ela diz assim: eu estou fisicamente muito abatido. Mas um cansaço físico, às vezes uma noite de sono bem dormida pode resolver. Às vezes um final de semana prolongado pode resolver. Às vezes umas férias pode resolver. Um cansaço emocional, muitas pessoas dizem isso, né? Eu estou muito cansado emocionalmente. Eu estou desgastado emocionalmente. Muito bem, às vezes uma terapia adequada, às vezes um medicamento adequado, ajustado por um psiquiatra, também pode resolver. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui também é um cansaço pelo pecado. E o cansaço pelo pecado, não há noite de descanso que possa resolver. Um cansaço do pecado, não há psicólogo, psiquiatra que possa resolver. Só Jesus. Só Jesus pode trazer de fato a solução para esse tipo de problema. Essa sobrecarga espiritual, essa sobrecarga no sentido de culpa espiritual, de comprometimento espiritual, ninguém pode tirar do indivíduo, sem que seja o Senhor Jesus. E ele disse: vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você já tentou de outras maneiras, se você já tentou em outros lugares, se você já correu atrás de se livrar disso e não conseguiu, venha a Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Também existe uma outra questão dos oprimidos. Quando a gente fala disso, né? Vinde a mim o que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele aliviará da opressão. É muito interessante a gente considerar isso aqui. Existem muitas pessoas no mundo opressas por Satanás, opressas pelas suas delinquências também, opressas por serem escravas de Satanás, mas opressas especificamente por demônios. Nós não tratamos muito essas questões, nós não falamos muitas vezes sobre isso, mas esse mundo ele é muito espiritual. A Bíblia trata de questões espirituais,
E quando o Senhor Jesus está falando assim, vinde a mim você que está sobrecarregado, você que está cansado, Ele também está falando daquele que está sobrecarregado, que está cansado da opressão de Satanás, da opressão demoníaca, de um cansaço que não sai de você, e você não consegue perceber e entender que isso não é algo tão seu assim, isso não é algo tão humano assim, mas é algo que você precisa ter o livramento. É claro que existem opressões físicas. Jesus vai a um tanque de Betesda, encontra um homem ali, há 38 anos, que estava opresso por uma enfermidade, e o Senhor Jesus cura aquela enfermidade, porque Ele tem poder para livrar a opressão da enfermidade, se assim for da sua vontade. Jesus tem total condição de livrar um sujeito de uma opressão de ordem emocional, como foi citado aqui. Ele livra o homem desses sentimentos também, claro que Ele tem, mas Ele também tem autoridade sobre espíritos malignos, demoníacos, que oprimem, que fazem com que uma vida não tenha nenhuma graça, nenhum sossego. A Bíblia nos narra a história de um homem que vivia num cemitério, e que ele era tomado por espíritos demoníacos, e por causa disso ele se cortava, ele se machucava, ele se feria, e o Senhor Jesus, ao ter encontro com aquele homem, trouxe libertação espiritual para aquele homem. Quem sabe você conheça alguém que você percebe que aquilo que está nele, que aquele mau humor, que aquela má vontade, que aquela grosseria, que aquele jeito de ser, não é algo comum, mas que tem algo espiritual. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, você tem lidado com essas pessoas de forma errada, porque uma questão espiritual, ela não pode ser resolvida de forma terapêutica. Uma questão espiritual, ela não pode ser resolvida de forma científica, mas ela tem que ser resolvida pelo poder da oração, pelo poder do Senhor Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Só Jesus pode libertar o homem do peso de Satanás, do fardo de Satanás, da escravidão de Satanás. E aquele que está sobrecarregado por Satanás, aquele que está aflito, aquele que está opresso, ele não será libertado, enquanto não tiver um encontro com Jesus. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas são as pessoas que há anos não sabem o que é descansar, vão dormir, e é uma noite atribulada, pesadelos, sonhos ruins, amanhecem cansados, amanhecem sem boa vontade, nada dá alegria, ou uma alegria muito repentina. E nessa noite o Senhor tem me mandado falar para você, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor: Senhor, me mostra, quem sabe eu também não vivo opresso, e essa opressão não tem a ver com questões de ordem físicas, não tem a ver com questões de ordem psíquica, mas essa é uma questão espiritual. Então traga a libertação. Jesus tem poder de te libertar, Jesus tem poder de libertar você dessa opressão, da opressão de concepções diferentes. Observe bem, um homem chamado Nicodemos, que era um homem respeitado, um homem direito, um homem decente, vai ao encontro do Senhor Jesus com uma pergunta, e ele faz uma pergunta muito objetiva, e o Senhor Jesus lhe responde de forma também muito objetiva, mas que parece que não tinha nada a ver com a pergunta que ele havia feito. Por quê? Aquele homem não tinha uma opressão física, aquele homem aparentemente não tinha uma opressão de Satanás, mas aquele homem tinha uma opressão de convicção. Ele tinha convicções religiosas, ele era um homem enfadado, um homem cansado, porque ele conhecia a lei, porque ele era fariseu, porque ele conhecia a lei, e porque ele sabia que os homens, de alguma forma, por excesso de zelo, haviam extrapolado no zelo, ao ponto de criar dificuldades para que pessoas pudessem ter um encontro com a pessoa de Deus.
ter um encontro com a misericórdia de Deus, ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus. E esse homem arrisca, esse homem aventura-se e vai ao encontro do Senhor Jesus. E ele tem libertação das suas convicções. Eu não sei se você está sobrecarregado por uma questão física, talvez uma dor contínua, uma dor que não passa, uma dor de anos. Isso pode te oprimir, sim. Isso pode tirar um pouco da sua paciência. Isso pode tirar um pouco do encanto da sua vida. E é necessário e é justo que você peça ao Senhor. E quem sabe, a palavra de Deus nos dá essa garantia, pelo menos em duas expressões, né? Tanto Jeremias diz isso, como Pedro também diz isso, aquele Simão, coloca a tua boca no pó, talvez. Quem sabe o Senhor, pela sua misericórdia infinita, não pode curar você, não pode trazer a bênção da cura para a sua vida. Talvez você seja oprimido e você seja opresso por Satanás. E observe bem, irmãos, existe a possessão demoníaca, que é o caso daquele homem que estava no cemitério, mas existe a opressão demoníaca. E a opressão demoníaca pode existir até mesmo em um crente. É uma pessoa que se permite viver influenciado por um demônio ou por demônios. E por isso, nessa noite, quem sabe você, ao ouvir o som do Evangelho e o doce convite de Jesus, vinde a mim, você pode ser libertado disso. Mas você também pode ser libertado da sua opinião, da sua convicção errada a respeito de Jesus, como Nicodemos era, e como tantos outros eram, e como tantos outros são. Quantas são as religiões no Brasil? Quantas são as pessoas que são religiosas, mas estão sobrecarregadas? São religiosas, mas estão cansadas. São religiosas, mas não sabem o que é descanso para as suas almas. E o Senhor Jesus, nessa noite, quer te trazer descanso. Eu vos aliviarei. Além de ser o maior convite, faz parte também do maior livramento, da maior promessa. Eu tenho condição de te livrar. E o Senhor Jesus tem condição de te livrar. É necessário que você tome posse desse convite tão simples. Às vezes, as ideias mais simples é a que podem resolver uma cidade em chama. Jonas vai à cidade de Nínive e prega apenas o seguinte: olha, daqui a 40 dias, essa cidade será destruída. E vai a um outro lugar com má vontade e prega do mesmo jeito: daqui a 40 dias, a cidade vai ser destruída. Daqui a 40 dias, a cidade vai ser destruída. Só que ele não contava com o poder misericordioso do Senhor Deus. E aquele povo arrependido voltou-se para Deus, e o Senhor foi gracioso e perdoou aquele povo. Então, se nessa noite você ouvir essa voz, ouvir esse convite, não endureça o seu coração. O convite é simples, a palavra é simples, o Evangelho é simples. Jesus te convida de uma forma simples: vinde a mim. Se você está sobrecarregado, se você está oprimido, se você está oprimido por Satanás, se você está oprimido por uma tensão, se você está oprimido por uma paixão, se você está oprimido por uma tentação, é nesta noite o momento de ser libertado para a glória de Deus Pai e para a tua felicidade. Ana Clara vai cantar e é o momento de você estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim.
entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. E se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Se você se percebe aflito, angustiado, cansado, desanimado, sem esperança, é o momento de você aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Aceite a pessoa do Senhor Jesus como aquele que pode levar o seu fardo. Senhor, muito obrigado, porque embora sejamos pecadores e não tenhamos nenhum tipo de esperança sem o Senhor, mas a graça do Senhor se tornou salvadora e nos alcançou. Foi somente, tão somente a tua misericórdia que fez com que o Senhor olhasse para nós. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, ó Pai, porque de quando em vez estamos também cansados e sobrecarregados, mas nós clamamos ao Senhor por alívio, e o Senhor nos alivia. Coloca a sua mão como se fosse um bálsamo. Tem tanta gente nessa oportunidade, nessa noite, sofrendo a dor, ó Pai, de um luto, pessoas amadas que partiram. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta sobrecarga nesses corações. Alivia esses corações do luto, da dor do luto, da dor da separação. Quantas são aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram amarguradas há muitos anos e não percebem, e não se percebem,
esse é o momento também, ó Pai, de o Senhor trazer a consciência. Quem sabe existe uma opressão e até mesmo demoníaca, e em nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no nome de Cristo Jesus, ó Pai, repreenda esse demônio, repreenda essa opressão, porque há poder em Cristo Jesus para isso. Mas quantos são aqueles também que não professaram ainda o nome de Cristo Jesus e se encontram cansados e sobrecarregados, porque estão com o peso do pecado? E esse é o momento, ó Pai, de depositar isso aos cuidados do Senhor. Existe paz, existe sossego, existe descanso no Senhor. Descanso para os cansados, descanso para os sobrecarregados. Que cada um, ó Pai, nessa noite, ao ouvir essa palavra, que possa depositar aos teus cuidados o seu fardo, o seu cansaço. Dá-nos uma semana abençoada, ricamente abençoada na tua presença. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.